E eu quero meditar com os irmãos no livro de João, capítulo 3 e também o capítulo 4. Eu falei na quarta-feira aqui que poder sem conhecimento não adianta, e conhecimento sem poder também não adianta. Eu quero ler com você o capítulo 3 de João, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Fique à vontade. João capítulo 3 conta a tão conhecida história de Nicodemos. Se você for ler o contexto, você vai ler a partir do versículo 1, que ele era um fariseu. Ele era conhecedor das Escrituras. E nós podemos entender pela descrição da conversa que ele teve com Jesus Cristo, que ele sabia que Jesus Cristo tinha muito poder para fazer grandes sinais. Nós lemos aqui: mestre ou rabi, eu sei que o Senhor veio da parte de Deus, porque se não for de Deus, não tem como alguém fazer tantos sinais, milagres, maravilhas, prodígios como o Senhor faz. Ou seja, este homem, ele tinha visto, talvez experimentado, do poder de Jesus Cristo, mas ele precisava de conhecimento. Que conhecimento é esse? Ele era um fariseu, ele conhecia as Escrituras, e talvez você conheça as Escrituras. Se eu pedir para você levantar aí, eu quero que você cite um versículo aí, fale alguma coisa sobre ele, você levanta, cita algum versículo, você tem o conhecimento. Mas o conhecimento que precisamos ter para acompanhar o poder de Deus, ou vice-versa, é o conhecimento que somente o Espírito Santo pode trazer. Porque Jesus, ele não se importa com aquilo que o fariseu Nicodemos pensava. Senhor, mestre, eu vi o Senhor fazendo inúmeros milagres, eu sei que o Senhor deve ser da parte de Deus, só pode. E Jesus poderia ter falado assim para ele: realmente, eu sou filho de Deus. Ele poderia ter respondido como ele respondeu aos discípulos: estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai? Ainda não viram o Pai? Não sabem que Ele está em mim, que somos um? Ele poderia ter respondido assim, mas a resposta dele saiu do meio da pergunta. Olha a diferença. O fariseu fala: mestre, eu sei que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque o Senhor faz milagres e maravilhas. Aí Jesus fala: mas espera aí, vamos para o outro sentido. Ninguém pode vir ao reino dos céus se não nascer de novo. Por que Jesus entrou nesse assunto com Nicodemos? Nicodemos conhecia o poder de Jesus, mas ele não conhecia realmente quem era Jesus Cristo. Porque ele fala: o Senhor veio da parte de Deus, mas não conhecia Ele como Deus. E muitos experimentam o poder de Deus, mas não conhecem a Deus. Muitos experimentam milagres e maravilhas, veem sinais, prodígios, mas não conhecem a Deus. Livro de Lucas, capítulo 19, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Ele sabia do poder de Jesus, ele sabia de tudo que Jesus fazia. Tanto é que ele fala: eu preciso ver esse homem, eu vou subir numa árvore, na figueira, e vou vê-lo passar. Ele sabia do poder de Deus, mas não conhecia quem era. E o que Jesus faz? É o mesmo que Ele faz comigo e com você. Todos nós precisamos ter conhecimento e ter poder da parte de Deus. Se você tem poder e não tem conhecimento, Deus vai vir te trazer conhecimento e vai te puxar para esse lado. Se você tem conhecimento, mas não há uma demonstração de poder na sua vida, Deus vai te puxar, te inclinar a buscar a demonstração de poder. É o combo para quem quer ser cristão.
Porque quem quer ser cristão tem que obedecer o chamado, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas só pode pregar o evangelho a toda criatura quem conhece a Deus e quem é revestido de poder para pregar. Os discípulos conheciam Jesus, mas não tinham poder. Mestre, livro de Mateus, capítulo 17, se não me falha a memória, versículo 21. O Senhor falou: esta casta de demônios não pode sair senão por jejum e oração. Eles tinham ouvido o sermão da montanha, eles tinham ouvido inúmeras parábolas, tinham conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre Deus, mas não tinham poder. Jesus Cristo ressuscita e fala o que para eles? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, quando não há conhecimento, o Senhor vai te inclinar para buscar conhecimento. Quando falta poder, o Senhor vai te inclinar para buscar poder. E todos quantos quiserem receber, ou atender, melhor dizendo, o chamado de Jesus, precisam ter conhecimento e demonstração de poder. Se eu não tiver conhecimento, eu vou demonstrar poder da forma errada. E é por isso que nós vemos um pentecostalismo banalizado como vemos por aí. Demonstração de poder com falta de conhecimento. E é por isso que muitas vezes vemos também pessoas que não se convertem, porque há muito conhecimento, mas não há demonstração de poder. Não tem o Espírito Santo manifestado. João capítulo 3, o Senhor é como se Jesus Cristo estivesse dizendo: ó, você viu o meu poder, mas agora você precisa me conhecer. De que forma? Você precisa nascer da água e do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito inclina para as coisas do Espírito, disse o apóstolo Paulo. Não é, Renan? Do Espírito. Eu preciso nascer de novo. Mas só quem passa por este processo de nascer de novo, receber o Espírito de Deus, é que consegue realmente conhecer Jesus Cristo. E aí eu explico aqui porque talvez você esteja passando por um problema atrás do outro, e é porque você ainda não conheceu Jesus. Quem foi que disse assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato? Quem foi que disse isso? Jó. E quando foi que ele disse isso? Depois do quê? 40 capítulos de sofrimento. No 42 já foi a bênção, né? Ele precisava conhecer a Deus. E Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer da água e do Espírito, senão você não vai ver o reino dos céus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: não adianta você ver manifestação de poder se você não nascer de novo, se você não for regenerado, se você não for transformado. Você não vai ver o reino dos céus. Você vê poder aqui embaixo, mas nos céus você não vê. É por isso que ele diz: muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizei. Tinha demonstração de poder, mas não conhecia Jesus Cristo. Resultado: não vê o reino dos céus. E agora eu quero perguntar para você: o que é que tem pesado mais na balança da sua vida espiritual? Você tem tido bastante conhecimento e pouco poder? Ou você tem tido muito poder e pouco conhecimento? Ou está faltando tudo, dos dois? Ou está sobrando dos dois? Não, pastor, Jesus Cristo no capítulo 3, ele mostra para alguém que tinha conhecimento do poder, ele mostra que ele precisava conhecer Jesus. No capítulo 4 ele faz o inverso. Ele mostra para alguém que conhecia, mas que precisava de demonstração de poder. Não que ela tinha esse conhecimento de ter o Espírito Santo, não tinha, mas era uma mulher conhecedora, porque ela disse assim: ó, eu sei que o que é dito é que a adoração tem que ser feita em Jerusalém. Aí Jesus diz: ó, é chegado um tempo, ou é chegada uma hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Mas para que Jesus pudesse convencê-la, para que houvesse a transformação na vida dela, o que Jesus fez? Ele estava dando conhecimento para ela: ó, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Mas ela não estava entendendo. Então Jesus vem com manifestação de poder, e pelo Espírito de Deus revela algo que ela achava que Jesus Cristo não sabia. E Jesus fala: vai, chama o teu marido. Senhor, mestre, não tenho marido. Disseste bem, já tiveste sim, que nem o que tem é teu. O que é isso? Revelação. O que João 3 e João 4 está dizendo para nós, através de Nicodemos e da mulher pecadora? Ele está dizendo o seguinte: se a pessoa conhece Jesus Cristo, vai com demonstração de poder. Se ela já viu, experimentou do poder, apresenta Jesus Cristo. As duas coisas precisam andar juntas. As duas coisas precisam andar juntas. Eu preciso ser revestido de poder, senão o evangelho que eu conheço, que eu leio, não vai ter efeito. É bíblico. Jesus só enviou os discípulos depois que eles foram cheios de poder. Só depois que eles foram cheios de poder. Eles aprenderam, eles foram ensinados, ficaram andando com Jesus, caminhando com Jesus. Eles viram a manifestação de poder, eles viram a transformação de água em vinho, eles viram um monte de coisa, eles viram gente ser curada, eles viram gente ser ressuscitados, eles viram de tudo, mas eles mesmos não conseguiam fazer. Aí Jesus Cristo ensina tudo para eles. Há quanto tempo você tem sido ensinado? E agora eu vou te ajudar a responder a pergunta que eu fiz mais cedo. Está precisando mais poder, mais conhecimento? Há quanto tempo você tem sido ensinado? Há quanto tempo nós temos o discipulado aqui na igreja, falando sobre casamento, falando sobre o ensino da palavra? Nós começamos com dedicados à palavra, dedicados à oração, à comunhão. Estamos falando de relacionamentos, aí casamento. Olha o tanto de ensino que você tem recebido. Mas o que falta para que as pessoas que te ouvem, se elas estão te ouvindo, sejam convencidas? Falta demonstração de poder. Os discípulos ficaram andando com Jesus durante todo o tempo aqui na terra. E quando ele disse: ó, vocês vão e vocês vão fazer obras maiores que essas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Marcos capítulo 16 a partir do 15. Mas ele diz assim: peraí, isso tudo vai acontecer, estes sinais seguirão os que crerem, porém esperem, porque vocês não vão conseguir fazer isso sem antes serem revestidos de poder. E aí ele faz a promessa. Lucas capítulo 24 versículo 49: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu falo de Jesus para aquela pessoa, mas está faltando demonstrar poder, está faltando demonstrar autoridade, está faltando a manifestação dos dons espirituais. Porque a manifestação dos dons espirituais, a irmã Wilda citou aqui 1 Coríntios 12, eu quero fazer menção do mesmo capítulo. Fala do falar em línguas, o dom de variedade de línguas, mas este é para a edificação da igreja. Mas existem outros dons, os 8 dons ali escritos por Paulo em 1 Coríntios 12, onde nós podemos usar para que vidas possam ser alcançadas. E esse é o objetivo do evangelho. Jesus não nos deixou nenhuma outra missão a não ser a de ganhar almas. E ele deu o exemplo em João capítulo 4, que tem almas que só vão ser ganhas, libertas, conquistadas para o reino, através da manifestação de poder. Só através da manifestação de poder. Eu contei aqui uma vez,
de uma situação. A minha mãe com meu pai tinha um japonês difícil, não gostava de ver crente na frente dele, lá em Ji-Paraná. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras. A esposa dele era crente, temente ao Senhor, e tinha se pega dentro de casa por causa disso. E ele falava para ela: crente daqui para fora, aqui dentro não. E depois de tanto Deus apertar ele, ele aceitou, com muito custo, que fossem orar por ele lá na casa dele. E quando meus pais começam a orar, de repente a minha mãe começa a falar em outras línguas, e aquele japonês cai de joelhos no chão e começa a chorar, e chacoalhava os ombros e soluçava chorando. E ali ele fala: eu sei, Deus, eu entendi, eu te quero para minha vida. Essa mulher falou em japonês para eu entender. O que é isso? Demonstração de poder. Minha mãe não tem um ensino médio, não tem, né, tia Dite? Cadê a tia Dite? A ensino superior ela não tem, ela estudou só até o ensino médio. Como é que vai falar em outras línguas? Como é que vai falar japonês ali do nada? Que é isso? O Espírito Santo de capacitando para você fazer a obra e ganhar almas, ganhar vidas. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando você se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Isaías apresenta ali, segura esse relógio, Deus. Isaías apresenta ali as suas falhas e diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, não posso. Aí o que acontece? Vem lá uma brasa viva, pega e colocada nos seus lábios. Falou: ó, está resolvido, vai lá. Moisés disse: Senhor, eu sou um homem de fala, de língua pesada, não posso. Aí ele fala: peraí, eu vou colocar um do seu lado que vai falar junto com você. Está resolvido, vai lá. Paulo converteu-se, e agora? Ai, Senhor, mas os irmãos não estão me aceitando. Peraí, Barnabé, vai lá, abraça Paulo, inclui ele no meio da igreja. Aí Paulo virou Paulo, o grande missionário. Pronto, está resolvido. Agora levanta aí e fala para mim qual que é o impedimento que você tem colocado. Jesus vai chegar e vai falar para você: está resolvido. Se há algo que te impede de se levantar e ser usado pelo Senhor, se você colocar diante dele, ele vai resolver. Ele vai resolver. Se te falta coragem, ele vai dar. Mas Deus não vai dar coragem para você se levantar. Deus não vai te dar ousadia para você se levantar e fazer. Deus não vai te dar intrepidez para você se levantar e fazer. Deus não vai te dar dom para você se levantar e fazer. Ele quer que você se levante e comece a fazer, para que ele possa dar para você. Nós dissemos aqui na quarta-feira: dons só são repartidos para quem quer trabalhar. E tem gente que está esperando ser formado para trabalhar. Não é faculdade. Assim como o irmão Wilson disse que não tem aposentadoria, também não existe faculdade. A faculdade que você precisa formar para trabalhar, não. Na obra você precisa trabalhar e Deus vai te formar. Deus vai te encher, Deus vai te capacitar. Thaís, você pregava quando chegou aqui no Goiabeiras? Aí de repente perguntaram se você pregava, só colocaram o seu nome para pregar, não foi? Está pregando aí. O pastor chama hoje de Helena Tanuri. O que Deus fez? Pegou e capacitou quem disse: eis-me aqui. Deus pega, levanta e capacita e enche quem diz: eis-me aqui. Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Procurei dentre eles um homem que pudesse tapar a brecha no muro, para se colocar e interceder diante de mim em favor do meu povo, mas a nenhum achei. Deus está procurando uma pessoa, pelo menos, para se colocar na brecha, tapar a brecha do muro e interceder pelo povo, mas não está encontrando. Por quê? Eu tenho medo, eu não posso, eu não aguento, eu não consigo. Eu quero finalizar dizendo que as coisas deste mundo são passageiras, o reino dos céus é eterno.
E eu quero falar o que eu disse aqui há algum tempo atrás. Amo esse versículo. Paulo diz: todas as coisas que conquistei aqui, considero-as lixo. 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 Aos olhos do Senhor, tudo que você conquista nessa terra, no grande dia, será considerado lixo. Por quê? As suas obras serão provadas pelo fogo. Eu consegui fechar tantos contratos, bati meta todos os meses lá no Banco X, onde eu sou gerente. Joga no fogo. É palha, queimou. Não vale de nada. O Senhor me cobrou e eu me levantei como líder de obreiros e liderei um movimento para que eles pudessem orar e ser cheios do teu Espírito. Servo bom e fiel. O que vai contar no que vale, que é a eternidade, é o que você faz para a eternidade. Infelizmente acabou nosso tempo, mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e que você possa sair daqui lembrando que conhecimento e poder precisam ter o mesmo peso na balança espiritual da sua vida. Que o Senhor te abençoe.